Eleições 2024. O voto na Record. Oferecimento Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Olá, boa noite para você. Esta é a sabatina do Grupo Cidade de Comunicação, o programa realizado pelo jornalismo da TV Cidade e a rede de emissoras afiliadas à Record em todo o Maranhão. Neste quarto ciclo, entrevistaremos os candidatos à Prefeitura de São Luís. A cada programa, um candidato que disputa o cargo de prefeito terá a oportunidade de apresentar suas propostas através das entrevistas que acontecem aqui. Esta sabatina segue as seguintes regras. 6 temas foram escolhidos pela banca de jornalistas da TV Cidade. São eles saúde, educação, turismo, infraestrutura, economia e cultura. Destes 5 temas serão sorteados e irão compor a entrevista nos próximos 20 minutos. A ordem de sabatinados foi definida através de sorteio, mediante assessores de todos os candidatos. No programa de hoje, vamos entrevistar o candidato Saulo Arcangeli, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Saulo Costa Arcangeli tem 52 anos. Nasceu em São Luís em 1971. É professor e agora é candidato a prefeito em São Luís pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo. Boa noite, Clécio. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos escutando. Aqui é um prazer estar aqui na TV Cidade. Perfeito, candidato. Aqui são os 6 temas. Eu vou colocar agora na urna. Deles, 5 nós vamos sortear para nortear nossa entrevista a partir dos próximos 20 minutos. Nosso primeiro tema é infraestrutura. Exato, não tem como falar de infraestrutura sem lembrar do transporte público de São Luís. Atualmente nós vivemos um transporte bastante complicado, lotado, demora, entre outros fatores. O que o senhor pensa em relação ao transporte público da capital e quais são suas propostas em relação a isso? Então, esse é um tema bem importante, né? Porque a população sofre diariamente, né? Para ir para o seu trabalho, para ir para o seu local de estudo, para ir para o seu lazer, para todas essas atividades, né? E a gente tem um transporte público que é público, mas na realidade é uma concessão privada, né? Para as empresas de transporte que prestam péssimo serviço à população. Por isso que nós defendemos uma companhia municipal de transporte estatal, com frota própria de ônibus e também incorporando já os trabalhadores rodoviários, mas vamos abrir concurso também para que nós tenhamos um quadro próprio de funcionários para o sistema de transporte. Nós vamos acabar com esses contratos, com essas empresas, com esses consórcios, porque esses contratos estão sendo descumpridos, né? Você não tem a garantia dos 80% dos ônibus climatizados, você não poderia ter ônibus de mais de 10 anos. A frota de ônibus hoje de São Luís que transita não chega a ser 600 ônibus, é um absurdo para uma população de 700 mil pessoas que dependem do transporte. E se a gente for ver, 80% da frota de ônibus de São Luís está naquele setor, onde tem um comércio, onde tem a classe média alta, que pega São Francisco, Renascença, Cagal, ali a área do centro. E os 20% que sobram, vão para as periferias. Por isso que as paradas estão cheias, os abrigos que não existem, pelo plano de mobilidade, toda parada tem que ter um abrigo e tem que ter um local para as pessoas, confortável para as pessoas sentarem, isso não existe. Então não é cumprido o plano de mobilidade, nós precisamos dos abrigos, precisamos da acessibilidade para pessoas com deficiência, é fundamental ter também no plano de mobilidade esses instrumentos. Por isso que a gente vai, inclusive, que é uma proposta que eu estou encaminhando, mas é uma proposta inclusive legal, da gente desapropriar os ônibus e pegar os ônibus para essa frota própria da prefeitura. Já que a gente dá o dinheiro, o prefeito sai dirigindo o ônibus, para dizer que está entregando ônibus, porque o recurso da prefeitura são 100 milhões por ano que são entregues para a empresa de transporte. É um absurdo. Com esses 100 milhões, só com 100 milhões a gente comprava mais de 100 ônibus por ano, que é dado para esse sistema de transporte, e a gente concorda que o transporte não pode ser mercadoria na mão do setor empresarial. É um direito do artigo 6º da Constituição, foi incluído, inclusive, em 2015, foi um adendo
na própria Constituição que diz que o transporte é um direito. Mas como é que tu diz que é um direito e tu entrega na mão do setor privado, né, que presta um péssimo serviço para a população, quem está lá na zona rural, que sofre ainda mais, né, que demora 2 horas. E quando o ônibus quebra, que é uma realidade, se a gente for andar pela cidade, né, em determinados horários, a gente vai ver ônibus velho, quebrado, né, que não poderia nem estar circulando. É um desrespeito com a população, por isso que a gente defende esse sistema totalmente estatal e defendemos também. Nós vamos defender o passe livre estudantil, terceiro voto nessa eleição, vamos votar no 1, né, como terceiro voto, mas nós precisamos ampliar. Vamos brigar pelo passe livre estudantil, porque mesmo a gente votando ainda vai ser regulamentado. Mas se o Saulo estiver na prefeitura, vai ter a garantia do passe livre estudantil, do passe livre para os aposentados, e a nossa proposta é a tarifa zero, como já acontece em mais de 100 cidades, né, porque você tem que dar o direito às pessoas se locomoverem. Né? Hoje, em torno de mais de 30%, inclusive com dados antigos, né, de 2016, eu acho que isso já deve ter superado, mais de 30% da população, ela transita a pé ou de bicicleta, principalmente porque não tem um recurso do transporte. O recurso do transporte é um recurso alto na renda de uma família. Né? Por isso que a gente vai ter que garantir essa tarifa zero para que as pessoas possam se locomover. Muitos não praticam esporte porque não tem o seu bairro, que é uma outra discussão, e não conseguem se deslocar. Né? Inclusive, nós temos aqui vários esportistas, não só de coletivo, mas individuais, né? Que exceções aparecem, está vendo em Olimpíada, em Paralimpíada, né? Mas a gente tem que dar acesso tanto à escola. Muitos alunos não vão para a escola porque é longe do seu local de residência e muitos não têm, às vezes, o transporte. Isso são casos que sempre aconteceram e cada vez mais está acontecendo na nossa cidade. Não pode ir para o lazer, porque não tem o direito do transporte, não pode praticar a cultura. A gente tem que dar acesso, né, a essa maioria que não tem acesso à cidade, né, que está no sufoco dos ônibus, né, diariamente, que não tem o saneamento que chega na sua casa, né, não tem uma infraestrutura adequada, não tem educação, não tem saúde adequada, não tem o asfalto, né, que é o que a gente sabe que é uma reivindicação importante, que as pessoas querem poder transitar. Né? O asfalto é importante, mas tem que estar junto com a drenagem, né? Tu tem que pensar na questão ambiental. Nós não temos saneamento, 47% da população de São Luís não tem esgoto, é um absurdo. Uma capital que é a 4ª capital mais rica do Nordeste, né? Você tem 47% da população sem saneamento, você tem que fiscalizar. Nós defendemos que o saneamento continue estatal, é uma decisão que o prefeito e que vai ser definido aqui nessa eleição, inclusive alguns já defendem, né, a privatização. A gente acha que a água e o esgoto não pode virar mercadoria. O Estado tem que garantir que a água chegue às nossas casas. Mais de 600 mil pessoas da nossa cidade têm água um dia sim, um dia não, na melhor das hipóteses. Né? E quando chega a água é 1 ou 2 horas para ele se virar para guardar aquela água e depois acaba. É, né? Um absurdo, né? O que a gente tem em São Luís. Mas a gente defende um investimento na Caema, vamos cobrar, né? Mas também vamos pagar a Caema. Né? O município de São Luís deve 170 milhões para a Caema. Não transfere o recurso, apesar de estar no orçamento, não transfere o recurso para a Caema. Então nós vamos continuar também, nós defendemos em 2026 que o saneamento de São Luís continue para o Estado. A gente vê a dificuldade que é Passo do Lumiar e Ribamar, que a população passa de sufoco, que lá já foi privatizado, a água e o esgoto, e aumenta todo ano. Né? Então a gente não vai aceitar, né, que a população que já sofre com outras questões de infraestrutura tenha que pagar água e esgoto. Candidato, a gente fala também de infraestrutura, acaba falando sobre as vias de São Luís. Atualmente, o congestionamento e engarrafamento acontece em quase todas elas, as principais da capital. Vias estreitas, sem tantos elevados, com outras problemáticas. O que o senhor pensa? Atualmente, a gente tem o Trânsito Livre, que é uma obra que são obras feitas em todo o município. O senhor acha que essas obras têm dado certo, devem continuar? O que o senhor acha? O que o senhor tem de plano de governo, por exemplo? Esse programa do Trânsito Livre, que é um programa que está longe de ser livre, né? Porque você faz apenas o alargamento das principais avenidas
transfere o fluxo de carros para áreas residenciais, que já é um erro, né? A pessoa está dentro de casa, tentando ter tranquilidade, principalmente aquelas pessoas que estão trabalhando diariamente, e você joga os carros para dentro das áreas residenciais. Nós acompanhamos, inclusive, uma audiência pública do Ministério Público do Estado do Maranhão, onde foi cobrada a prefeitura desrespeitosamente não levou seus secretários, né, para essa audiência pública, e a gente tinha vários moradores das áreas onde ocorrem, né, essas principais intervenções, como ali a área do Renascença, do Calhau, do Anil, né, que são obras que, na realidade, vão na contramão, inclusive do plano de mobilidade urbana que nós temos atual. O que é que diz o plano de mobilidade urbana? Você tem que priorizar, né, o transporte coletivo em relação ao transporte individual automotor. O trânsito livre é o contrário. Você tem que priorizar o pedestre e o ciclista. O trânsito livre é totalmente ao contrário do plano de mobilidade. O prefeito de São Luís está praticando improbidade administrativa porque não está respeitando o plano de mobilidade, não está respeitando a lei de muros e calçadas. Se a gente for ver as calçadas, né, dessas obras do trânsito livre, não tem piso tátil para as pessoas com deficiência, não tem ciclovias. Ciclofaixa ele está inventando de colocar agora, depois de tanta pressão. Bota ciclofaixa, mas não tem faixa. não tem ciclovias, né? Então é um absurdo que se faz com dinheiro público, que a gente poderia ter instrumentos de mobilidade para garantir, né, essa mobilidade, principalmente dessas pessoas. Então é um debate que eu acho que é uma das prioridades que nós temos, a questão do transporte público, né, que nós vamos estatizar por completo. Perfeito, candidato. Nós vamos para o próximo tema. Vamos falar sobre saúde. Candidato, saúde é um tema bastante debatido porque é um dos principais pilares de um município. São Luís hoje conta com Socorrão 1, Socorrão 2, são 2 hospitais de portas abertas, atendem não só a capital, como todo o interior do estado. O que o senhor pensa em desafogar esses 2 hospitais e também outros problemas pequenos, como por exemplo até a comida que é servida dentro do hospital, que foi alvo de reclamação no ano passado inteiro e também nesse ano? Tratar a saúde, a gente tem que também tratar principalmente da saúde preventiva. Garantir que as pessoas não fiquem doentes. E aí traz o debate que a gente já fez sobre garantia do saneamento, porque você não tendo saneamento, você não tendo esgoto, você não tendo água tratada, gera doença, né? Tratar da poluição, a gente tem a capital mais poluída do país, né? Se você não tratar da poluição, você vai gerar doença, né? Por exemplo, você teve um aumento de 1996 a 2022 de 156% de mortes de câncer de pulmão na nossa cidade, né? Os índices de poluentes, né, isso está comprovado, né? As estações de monitoramento do ar do estado, que ficaram em 79 dias apagadas, porque tem um monitoramento obrigatório, já indicam São Luís chega a 600 estados de emergência por ano. É um absurdo, pior do que São Paulo, né? A cidade de São Luís. Isso eles tentam esconder, tanto o governo do estado como também a prefeitura. Isso é prevenção à saúde. Pessoas estão morrendo. Inclusive tem uma representação da própria CNBB, dizendo que a população de São Luís não pode morrer por causa da poluição, né? Não é só nós, que somos do Movimento de Defesa da Ilha, que estamos denunciando, né? Então, você tem que ter todo esse processo. Esporte também, você praticar esporte, garantir o esporte na comunidade, isso é para evitar que as pessoas fiquem doentes. Então, a saúde também você tem que ter essa fase, garantir políticas públicas nessas áreas. E quando a pessoa não tem outro jeito, ela está doente, você tem que intervir. E aí sim, você tem que garantir especialidades nas unidades de atendimento básico que sumiram, né, nas unidades básicas, medicamento também que sumiram das unidades básicas de atendimento, né? Quando você consegue uma dipirona, já é muito, né? Então você tem que reestruturar, porque o dinheiro da saúde, inclusive quase 25% do orçamento, é mal utilizado. 300 milhões são entregues para empresas terceirizadas que prestam esse serviço aí que tu acabaste de falar, inclusive da comida, né? Que é um absurdo, esses contratos emergenciais, esse
tudo que está sendo denunciado, está sendo investigado aí pelo Ministério Público, a gente sabe que demora, né? Mas a gente vê essa realidade e nós não podemos, né? Inclusive o prefeito atual, Eduardo Braide, gasta 1 bilhão com empresas terceirizadas, que poderiam ser investido, né, na garantia de concurso, né, para todas as áreas profissionais. O Socorrão, mais de 30% são de trabalhos temporários. Você precisa fazer concurso. Desde 2012 não tem um concurso, né, para as várias áreas. A gente sabe que a nossa população está mais doente, está mais empobrecida, né? Isso gera também problemas mentais, porque as pessoas, por exemplo, a gente discutiu o transporte, é muito ruim. A pessoa sai 5 da manhã, volta 10 horas da noite com transporte de péssima qualidade, tem que acordar no outro dia, né? É um processo de empobrecimento da nossa população, né? Os últimos estudos falam que São Luís, do Observatório de Metrópolis, por exemplo, São Luís é uma das capitais mais desiguais, né, do país. A quarta mais rica, mas é a mais desigual. Nós tivemos de 2023 a 2024 um aumento de 19% de pessoas que estão na rua. As pessoas não têm trabalho, não têm moradia e estão indo para a rua, né? Isso são dados do CadÚnico, é só a gente pesquisar, né? E a gente vê nas ruas um empobrecimento. Então a gente tem que mudar totalmente essa realidade difícil que vive a nossa população. Candidato, ainda falando da saúde, o que o senhor pode falar sobre as questões, por exemplo, Socorrão 2 que a gente falou, teria uma saída, um novo hospital ou uma reforma neles? Reformas precisam, mas a gente sabe que não comporta, né, tantas reformas, né? E nós precisamos descentralizar. A cidade cresceu bastante, sem planejamento, né? Foi aprovado agora um plano diretor que piora o planejamento da nossa cidade, um acordo aí dos empresários com a Câmara Municipal de São Luís e com o prefeito Eduardo Braide, né? Um plano diretor que foi aprovado contra, inclusive, o que foi definido nas audiências públicas, onde a população compareceu, né? Nós achamos que precisamos de um hospital de emergência na área Itaquibacanga, que é uma área que você tem vários bairros ali, né, com quase mais de 400 mil pessoas, né, que sofrem com o transporte, né? O transporte alternativo nós temos que incorporar também ao sistema de transporte, regulamentar, né? E é a população que tem o maior PIB do Maranhão, mas vive numa situação. Então nós defendemos, né, um hospital de emergência na área Itaquibacanga, da construção, uma reestruturação do Socorrão do Centro e também uma reestruturação, né, que está sendo feita, mas que a gente precisa melhorar, né, os hospitais. Primeiro, a gente tem que evitar que as pessoas cheguem lá, né? Discute-se também mobilidade. A gente tem aí um alto número de pessoas que vão para o Socorrão de acidentados de moto, né? Acho que às vezes até de 10, 7 são acidentados de moto, né? Porque as pessoas estão tendo que se virar. Então, nós tivemos aí um aumento em torno de 300% nos últimos anos em motos da cidade. Então você tem que garantir, né, que você tenha tanto a área de ônibus, mas também você tem que ter uma faixa exclusiva de motos na nossa cidade. Precisa, né? Como fazer isso? Nós temos mecanismo para garantir, como utilidade pública, como defesa da vida das pessoas, inclusive desapropriar várias áreas para ter áreas para a gente poder circular. Primeiro a gente tem que tirar o carro da avenida, é o contrário do que o prefeito Braide tem que fazer, tem que colocar mais carro na avenida. Isso a gente não concorda. Nós precisamos ter outros modais, VLT, BRT, discutir essa questão junto aos conselhos populares, que nós vamos governar a partir das decisões, né, dos conselhos populares, onde a gente vai discutir a cultura, a mobilidade, a educação, a saúde, para definir realmente como é que vai ser o orçamento da nossa cidade, com todas essas precariedades que a gente tem aqui colocado. Perfeito, candidato. Nós estamos nos minutos finais da entrevista. A gente vai deixar agora os 2 minutos e meio para as suas considerações finais. Então, eu queria agradecer, né? É importante esse espaço aqui para a gente poder colocar nossas ideias, né? Principalmente nós, né, que não temos o horário de TV e rádio gratuito, né? Nós não recebemos esses milhões de recursos que vêm do fundo, que é público, mas infelizmente é rateado para que aquelas pessoas continuem no poder, né? Então é uma eleição que não tem
democracia realmente. Então, espaços como esse, eu agradeço a TV Record. Estamos brigando aí também para participar de debates, como na Mirante, que infelizmente sempre tem uma restrição, né, a participação das candidaturas. A gente já é desigual, né, e a imprensa, que tem um papel fundamental de esclarecimento da população, né, precisa que todos os candidatos participem, né, que é fundamental o debate de ideias, o que pensa cada candidato sobre a situação da nossa cidade, né? Eu sou conselheiro da cidade, vivencio há muitos anos essa realidade, participei do processo de discussão do plano diretor, estou participando também da discussão do zoneamento urbano, está suspenso, porque o Ministério Público fez uma intervenção. A partir das nossas denúncias, nós trabalhamos com dados desatualizados da Prefeitura. Para ter uma ideia, nós trabalhamos com um mapa de 2009. De São Luís. Assim que a gente discutiu o plano diretor, nós temos que pensar na questão da água, porque a água do subterrânea de São Luís está acabando, isso é estudo da própria Agência Nacional de Águas, né? E nós precisamos garantir que a maioria da população tenha acesso à nossa cidade, por isso que a gente defende a tarifa zero, né? Defendemos as escolas próximas das casas das pessoas, creches, né? Que nós diminuímos as matrículas de creche no último período, né? Então, você que concorde com as propostas do PSD, ou que discorde também, que discuta com a gente não é dono da verdade, mas eu peço, né, no dia 6 de outubro, vamos votar em Saulo Arcângelo e Jaciara Castro, que é a nossa vice, funcionária da CAEMA, né, 16, votar nos nossos candidatos proporcionais, o Coletivo das Pretas 16111, e o Jairo Mesquita, trabalhador do Porto do Itaqui, 16123, e vamos votar no 1, pelo Passe Livre Estudantil, que é o terceiro voto nesta eleição. Candidato, o seu tempo já esgotou. Muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade também em participar aqui do programa Eleições. Obrigado. O programa Eleições 2024, o voto na Record, termina aqui. Temos um novo encontro amanhã. Agora você fica com o Jornal da Cidade. Eleições 2024. O voto na Record. Oferecimento Guanabara. Satisfação em todos os sentidos.